Bom, e outubro, né, um mês assim, datas muito importantes nesse mês, né? Dia das Crianças, ontem Nossa Senhora da Aparecida, outras datas durante todos os dias que falamos aqui, e também é o dia da conscientização sobre o TDAH. Esse transtorno afeta cerca de 6 milhões de brasileiros, isso mesmo. E a gente, quando pensa em TDAH, pensa só logo nas crianças, né? Caso da escola, hoje já está mais, a expressão e a doença já está mais publicizada. A psicóloga Sandra Gomes está aqui do meu lado e ela vai conversar com a gente sobre os tratamentos, prevenção, o que a gente puder saber. Bom dia e seja bem-vinda. Obrigada. Bom, Sandra, eu gostaria que você, logo de início, porque a gente quando vai procurar na internet, vai procurar com um profissional sobre TDAH, é porque aconteceu alguma coisa, né? A gente, na nossa família, com a nossa criança, e nós estamos no mês da criança também, e hoje é o dia da conscientização, logo de cara lhe pergunto, o que é o TDAH, para que a nossa audiência possa saber bem direitinho, porque a gente sabe que é um déficit, tem uma noção, mas não sabe profundamente. Então, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa? Que ele começa na infância. Então, até os 12 anos de idade é comum apresentar esses sintomas. Hoje se fala muito sobre o TDAH, no entanto, o TDAH precisa apresentar os sintomas na infância, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele acontece à medida que o cérebro vai desenvolvendo, e aí esses sintomas vão surgindo. Bom, doutora, e quais são os sintomas? Os sintomas, a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Esses são os principais sintomas. No entanto, as pessoas que apresentam TDAH, ela também apresenta outros sintomas, como, por exemplo, uma dificuldade no freio inibitório, dificuldade de frear essa vontade. Então, com criança é muito comum a criança parecer criança birrenta, né? Com a desatenção, ela tem dificuldade na atenção, dificuldade na memória. Desculpe, doutora, lhe interromper, porque é uma coisa que chama bem a atenção da gente. Quando se fala de TDAH, a gente já pensa logo nessa desatenção, né? E a senhora citou aí vários outros pontos, né? Vários outros sinais, vamos dizer assim. E a desatenção, e você também falou na irritabilidade da criança, né? Podia pontuar para a gente como diferenciar se esses são pontos que vêm todos juntos ou eles podem vir separados, para que a gente até não confunda, porque várias doenças têm alguns sinais que a gente dá para confundir, né? Sim. E esse da criança birrenta e desatenta, às vezes a criança é só uma criança ativa, né? Não é hiperativa. Exatamente. Pode fazer o comentário? Sim, sim. Então, o TDAH ele tem 3 apresentações. A primeira apresentação é a desatenta. Ela é principal, a apresentação é a desatenção. No entanto, ela também é imperativa e ela é impulsiva. Todas as 3 apresentações, ela apresenta os 3 sintomas. No entanto, é o que mais se destaca. Sim. Então, a primeira é a desatenção, o outro tipo, que a gente chama de apresentação, é a hiperatividade e impulsividade, mas ela também é desatenta, mas é menos desatenta. E a terceira apresentação são os 3 sintomas, não tem muita diferença, ele tanto é desatento quanto ele é imperativo e é impulsivo. Então, assim, é importante destacar, avaliar para saber qual é a apresentação, porque o tratamento é diferente, as orientações para a escola é diferente, para os pais é diferente, a terapia com a criança é diferente, até o acompanhamento que essa criança vai ter é diferente. Bom. Então, é muito importante ter essa clareza que tem apresentações diferentes e o tratamento também é diferente, a depender de cada perfil. Né? Bom, então não sei se a doutora vai concordar comigo, mas é bem complexo, né? Não basta só seu filho ser hiperativo, ser agitado, falando no bem popular, né? Se você nota que a sua criança é muito agitada, muito ativa, corre muito para cima e para baixo, não presta atenção nas coisas, não são só esses sinais, né? Podem ser eles em separados, a doutora me corrija se eu estou errada, ou podem ser todos juntos. E a partir de que idade? Não tem idade, doutora? A gente já vai observando desde a primeira infância? Desde a primeira infância, porque como é do neurodesenvolvimento, os sintomas eles vão surgindo à medida que o cérebro vai desenvolvendo. E o cérebro, ele se desenvolve até na vida adulta, né? Até no início da vida adulta. Então, ele apresenta a partir dos 2 anos de idade. Tem criança que você já percebe bebê com a dificuldade no sono.
Então, é um dos Isso é uma o observação. inicia sintomas. Aí, outra dificuldade também é atraso na fala, que é muito comum em crianças bem no início, né? E aí começa com esses sinais e aí a partir dos 3, 4 anos é que é mais seguro fechar o diagnóstico. 5 anos, a depender de cada perfil, de cada criança. Bom, o TDAH não tem cura, né? E como a gente falou aqui no início, milhares de brasileiros são acometidos dessa doença. Porém, tem o acompanhamento, tem o tratamento. Doutora, quais são hoje os métodos que nós temos disponíveis na rede privada e na rede pública para esse atendimento às pessoas com esse tipo de transtorno? Então, TDAH não tem cura, mas é importante fazer o acompanhamento desde muito novo. Na hora que identifica os sintomas, já busca o acompanhamento. Porque o TDAH, à medida que ele vai tendo intervenções, ele vai melhorando os sintomas, ele vai diminuindo os prejuízos que esses sintomas trazem para a vida da pessoa. Então, quanto mais cedo inicia a terapia, a depender de cada caso, alguns precisam de terapia, fonoaudiologia, o acompanhamento com a fonoaudióloga, terapia ocupacional, acompanhamento com o médico, neuropediatra, a depender de cada caso, precisa de medicação também. Né? Isso vai a depender da intensidade dos sintomas, do prejuízo que esses sintomas trazem para a vida da pessoa. No início é muito comum criança tomar e com o tratamento efetivo, com a terapia, a medicação, a orientação, os terapeutas vão acompanhar os pais, vão orientar, tem terapias específicas para treinamento com os pais. À medida que ela vai se desenvolvendo, o cérebro vai desenvolvendo, ele vai aprendendo essas habilidades, que ele tinha um atraso, que normalmente é de 3 anos de atraso. A gente diz que um TDAH ele tem mais ou menos uns 3 anos de atraso no desenvolvimento dele, de algumas habilidades. Por isso a importância da avaliação, porque você vai saber qual é. Podemos dar um exemplo? Eu sei que cada caso é um caso, né? Mas podemos dar um exemplo desse atraso de idade e também de quais as habilidades a gente perde ou atrasa? Sim, é muito comum o TDAH ser muito imaturo. Imaturo nas relações sociais, imaturo na comunicação. Né? Então, ele é uma pessoa muito mais imatura, ele tem atraso nessas habilidades. Então, com a terapia, que a terapia vai ter uma alteração biológica no cérebro dessa pessoa, ele vai aprender essas habilidades e isso vai deixar de trazer tantos prejuízos. Como você falou, é um transtorno crônico, no entanto, à medida que o tratamento vai avançando, ele vai diminuindo os prejuízos. Então, tem muitos adultos hoje que fez tratamento desde cedo que não tem nenhum prejuízo, que hoje tem uma vida muito boa, sem tomar medicação, sem receber o alta da terapia, e aí só entendendo quais são suas limitações e entendendo que em algumas áreas ele vai precisar um pouco mais de atenção, um pouco mais de dedicação, porque ele não tem tantas habilidades quanto outras. Porque também é comum dizer que TDAH ou é inteligente ou tem a deficiência intelectual e não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente precisa avaliar para saber. É muito comum o TDAH ter altas habilidades e também comum ter deficiência intelectual. Isso aí então, é muito importante, né? A gente não classificar, não rotular, não só na questão do TDAH, mas de outras doenças, como é menos inteligente ou é mais inteligente. Quando eu digo outras doenças neurológicas, que existem níveis, né? Vou até lhe perguntar se no caso do TDAH, e aqui tem uma pergunta da Daniele, lá do Disseu, vou logo emendar também, como a terapia cognitiva comportamental trata o TDAH. E se tem também graus ou níveis, as pessoas são mais ou menos hiperativas ou com transtorno? A gente vai classificar como quais as habilidades que ela apresenta dificuldade. Quais habilidades ela não desenvolveu ainda. Então, o nível vai ser de acordo com as habilidades. Imagina que ela tem déficit em todas as habilidades. Se ela não desenvolveu a questão ela não consegue muito lidar com a atenção, com a memória, na comunicação, ela tem dificuldade de se comunicar. Então, essa pessoa ela tem muito mais dificuldade do que uma pessoa que só tem dificuldade na atenção, entende? Então, assim, a terapia cognitiva comportamental, ela vai tratar de ajudar essa pessoa a desenvolver essas habilidades. Porque a terapia cognitiva comportamental, ela vai atuar no pensamento que vai afetar o comportamento. Então, ele vai criar estratégias o terapeuta junto com a pessoa que precisa desenvolver essas habilidades, vão montar todo um cronograma, estratégias para que essa pessoa aprenda a lidar com essas dificuldades e desenvolva. À medida em que ela vai colocando em prática as estratégias, ela vai desenvolvendo.
Certo. E aí os prejuízos vão diminuindo. Então, é possível que na infância, na adolescência, tenha um prejuízo muito grande e na vida adulta vai diminuindo esse prejuízo. Continua tendo transtorno, no entanto, a pessoa já sabe das suas dificuldades, ela já tem estratégias e ela já vai usando no seu dia a dia e isso vai diminuindo bastante. Então, uma das terapias mais indicadas, que hoje mais tem evidência para o TDAH, é a terapia cognitiva comportamental. Bom, também pesquisando, lendo e vendo matérias, em algumas doenças, e hoje a gente está vendo bem isso, as pessoas só vão descobrir, né, que possuem, que têm, principalmente as doenças ligadas à saúde mental. Mais tarde, né, a gente está observando que, de repente, a pessoa descobre que tem aquela doença já com 30, 40 anos, né? E aí vai ver como tratar, não sabia nem que tinha aquela doença, né? Achava que era só um sinal, um comportamento, né? Vou citar aqui no caso da depressão também, né? Muitas vezes a gente não identifica, não, fulaninho sempre foi assim, recolhido, triste na dele, ou muito agitado, sempre foi dessa forma, agressiva. E não, cada comportamento merece sempre um acompanhamento. A gente já teve aqui várias conversas com especialistas essa semana toda e numa dessas conversas com uma das especialistas ela me falou, Edna, se a gente bem soubesse, a gente fazia terapia desde sempre, desde jovem. Terapia é muito bom, experimente. Então, assim, no caso do TDAH, doutora, a gente também pode chegar a descobrir depois de anos, não identificar na infância? Muito comum. Eu tenho recebido muitos casos, encaminhamento de psiquiatra, que a pessoa procura o psiquiatra porque apresentou sintomas de desatenção. E aí, ou de depressão ou de ansiedade. Vai para o psiquiatra precisa entender um pouco melhor a fonte. E às vezes não dá no consultório, né, para identificar. Então ele caminha para avaliação neuropsicológica para a gente investigar, saber a causa. Porque é muito comum, como você falou da depressão, é muito comum pessoas procurarem o acompanhamento já porque desenvolveu a depressão. No entanto, ele já tinha os sintomas do TDAH, já apresentava o TDAH desde a infância. No entanto, ele ia conseguindo lidar. Só que à medida que a vida vai desenvolvendo, que as nossas responsabilidades vão aumentando, essa dificuldade ela vai intensificando. Sim. Então é muito comum pessoas que têm TDAH não tratado desenvolver outros transtornos. Os mais comuns, depressão, ansiedade, bipolaridade, que é eu estava lembrando aqui uma atriz, né, que teve um diagnóstico, por exemplo, de autismo, né, a Letícia Sabatella. Ela, aos 52 anos, descobriu o espectro autista, que tem espectro autista. E eu vi, foi justamente uma entrevista dela dizendo o quanto estava sendo para ela diferente descobrir das dificuldades, mas também de assumir e de tratar, né? Então, ela disse que era muito diferente, muito difícil, mas que ela estava convivendo e tentando cada vez mais entender e conviver com o problema dela. A aceitação das nossas limitações, das doenças que chegam ou do tratamento que a gente tem que fazer com os nossos filhos, com o nosso idoso, com quem está em volta da gente, é muito importante a gente aceitar, se informar e tratar, mesmo sendo um momento difícil. E muito bom que você tenha o acolhimento da sua família. Bem, doutora Sandra, e para concluir, hoje, qual é a situação, hoje que é o dia da conscientização do TDAH, qual é a nossa situação aqui no Piauí, no Brasil, em relação a profissionais, tratamentos, clínicas e hospitais que tratam dessa doença? Então, inclusive o sistema, o SUS já está trabalhando, acho que foi ano passado, foi aprovada uma lei que ele já atende, já existe um protocolo para esses profissionais da saúde pública fechar o diagnóstico e iniciar o tratamento, né? Então, assim, hoje é um tratamento que quase todas as clínicas que trabalham com saúde mental oferecem. Não é tão acessível assim, por conta porque precisa de um acompanhamento muito direcionado, muito próximo. São terapias que são semanais. No entanto, realmente trazem resultado e melhora muito a qualidade de vida, tanto da criança, do adolescente, da família. Essa criança também precisa de um acompanhamento na escola, porque ela vai apresentar dificuldades na escola. Então, mesmo que seja criança desatenta, e aí ela é muito quietinha, quase não questiona, mesmo assim ela precisa de acompanhamento, porque isso futuramente não tratado pode trazer outros problemas
E em né, relação desenvolver outros às transtornos. medicações, eu já estou preocupada aqui quando a doutora fala que a rede pública e a rede privada devem oferecer equipes multiprofissionais. Infelizmente, a gente sabe o poder aquisitivo da nossa população, nem sempre ela vai poder ir na rede privada, né? E fico contente de saber que o SUS já atende. Sim. Mas em relação a quem precisa de medicação e ao preparo dos professores para receber o aluno com TDAH. Existem alguns cursos que a rede pública oferece para os professores sobre um treinamento, na verdade. Já vi alguns treinamentos, no entanto, ainda é muito, como é que eu diria? Tímido, exatamente. Agora, a gente vê que, falando cada vez mais sobre o transtorno, as pessoas buscam cada vez mais informação. Os pais hoje estão tão informados quanto alguns profissionais. Ótimo. Né? Então, assim, a rede pública oferece, mas os planos de saúde também oferecem, e aí essas pessoas estão buscando cada vez mais. Né? Plano de saúde também. Com certeza, toda a Ótimo. equipe. Porque uma pessoa, a depender, como eu falei, da dificuldade, da apresentação do transtorno, ele vai precisar de uma equipe e vai precisar da medicação também. Então a medicação não é uma medicação tão barata assim, né? Então, assim, precisa desse acompanhamento, precisa da medicação, precisa da orientação aos professores. Então, a gente faz, o profissional que acompanha, tem esse acompanhamento muito próximo na escola, com os professores, com os orientando, né? Exatamente, orientando os professores e orientando os familiares de como agir em determinadas situações, para ajudar essa pessoa a desenvolver essa Só um finalzinho, que ainda tenho um tempinho para lhe perguntar. Como lidar inicialmente? Pode dar um exemplo? Você falou que a criança, às vezes, é muito agitada, muito irritada. Se for com o TDAH, qual a forma de lidar, além de amor e de acolhimento? Pois é, a criança com TDAH, ela tem uma imaturidade. Então, ela pode, muitas vezes, parecer uma criança preguiçosa, uma criança mimada. E brigar, botar de castigo, bater, não vai resolver. O que vai resolver é você entender a dificuldade do seu filho e, assim, intervir de uma forma mais adequada. Porque essa não é. Ele age assim não é porque ele queira, é porque ele não tem maturidade, ele não sabe agir de uma outra forma. Essa é a estratégia que ele conhece. É de se jogar no chão, é de gritar, é de chorar, é de bater. Mas então, ele precisa de acolhimento, ele precisa de que você entenda e você oriente ele. Como a gente pontuou aqui, né? Se informar, procurar um profissional como a doutora Sandra, né? Se informar e também acolher, dar amor. Todos nós temos que ser muito observadores, não só em relação ao TDAH, como a outras doenças comportamentais ou que envolvem o comportamento. Então, a gente é que tem que estar sempre com o olhar nos nossos filhos, nos nossos amigos, nos nossos idosos, com quem está em volta de você no trabalho também. A gente tem que sempre notar o comportamento. O comportamento, creio eu, que é a primeira coisa que muda numa pessoa que está doente. É o comportamento. Você observa logo que tem alguma coisa errada. Ou a pessoa está muito agitada, mais do que ela já é, ou se ela não é agitada, aí é que o sinal é maior. Ou então ela está tímida, escondida, recolhida, irritadiça, assim com as crianças também. Então, além do TDAH, que é o transtorno aí que afeta, como a gente falou, milhões de brasileiros, existem outras doenças que merecem o mesmo tratamento, principalmente em relação às políticas públicas. Né? A rede pública tem que ter o atendimento. Os medicamentos, infelizmente, como a doutora Sandra Gomes disse, não são baratos, né? Não são tão acessíveis, mas a gente espera que as políticas públicas sejam mais voltadas para as crianças com TDAH nesse mês, que é o mês delas também, e nesse dia que é o Dia da Consciência desse tipo de transtorno, que a gente já caiu na boca do povo, TDAH, mas a gente ainda tem que estar sempre se informando mais, até porque as informações vão se aprimorando, a ciência vai estudando e vai passando para a gente. Muito obrigada. De nada, psicóloga Sandra Gomes. Gostaria que desse aqui, se pudesse, seu endereço eletrônico, seu @ na internet, para que as pessoas pudessem lhe procurar também para tirar outras dúvidas. Não sei se trabalha na rede pública e privada? Não, atualmente só privada. Privada, né? Isso. Pronto. Então as pessoas podem lhe procurar no direct, né? Para tirar dúvidas, ou mesmo se quiserem aí consultar com a profissional. Fique à vontade. Então, o meu Instagram é psicóloga Sandra Gomes. E meu telefone é 86-99847-6673.
Então, eu trabalho especificamente, hoje a minha área de atuação é na avaliação neuropsicológica, onde eu faço essa avaliação e investigação de todos os sintomas para encaminhar para os profissionais.